Bom, vamos continuar falando sobre educação infantil. E com o tema aí, professor de educação infantil, o maior profissional do mundo, aquele que deveria ser mais valorizado, né? No último vídeo você viu que eu mostrei este livro aqui, né? Como vou fazer depois um resumo geral desse livro aqui, e como eu levei ele até uma escolinha, a escolinha que a minha filha estava estudando, e fiz uma proposta para discutir com os professores, levar algumas ideias, né? E como eu percebi que foi assim, rejeitado veementemente. No vídeo anterior que você viu, eu defendo, acredito sinceramente, muito fortemente, cada vez que a gente estuda mais sobre o assunto, a gente percebe que as crianças deveriam estar sendo alfabetizadas de forma lúdica, ou seja, de forma com brincadeiras, de forma leve, de forma inteligente aos 4, 5 anos de idade. Sem sofrimento, sem pressão, sem dores. Porque para muitos educadores, eu acho que, vou usar essa expressão, a ficha não caiu ainda, que o cérebro está pronto para aprender, que o cérebro está querendo aprender, está formatado para aprender e tem prazer em aprender. Esse é o ponto. Então precisa ser estimulado. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque acredito que o que falta realmente é estimulação para ensinar as crianças a ler aos 3, 4, 5 anos, né? Essas crianças que ficam na escolinha, como a minha filha ficou e o meu filho ficou, eu coloquei aos 3 anos e meio, né? E foram ser alfabetizados lá no sexto ano, no 6 anos e meio, perdão, lá no primeiro ano do ensino fundamental. E eu fiquei pensando, o que eles fizeram aí com 4 anos, 5 anos e meio, por que não foram alfabetizados? Não vou defender essa aqui, porque esse é um livro mais para pais, inclusive, né, que é uma metodologia que tenta ensinar crianças até antes dessa fase, né, mas eu não vou nessa linha. Eu vou na linha natural, com estudos aí da neurociência mostrando que a fase ideal aí é entre os 3, 4, 5 anos de idade. E eu me lembrei que quando eu estava procurando escolinha para os meus filhos, eu visitei muitas escolas. E vi uma coisa que me chamou muita atenção depois refletindo sobre a educação infantil. Primeira coisa, se você é pai, se você é professor de educação infantil, você vai perceber isso. E se você analisar, você vai ver que tem uma coisa errada logo nas escolas de educação infantil. A lousa. Eu encontrei a lousa na altura do professor adulto. Veja, se você for pai um dia, faça a experiência. Abaixe-se, fique na altura de uma criança de 3, 4 anos numa escolinha, né? Fique na altura da criança e fique olhando para a lousa, você vai ver que a lousa está longe, distante, alta. Quase não dá para enxergar, quase não dá para ver o que o professor, escreve lá ou desenha lá. Bom, fica inacessível, né? Dá para ver, dá, a criança não é cega, vai ver, mas fica inacessível, fica distante. A pergunta é por que a lousa nas escolinhas de educação infantil não estão na altura das crianças? Deveria estar do rodapé até 1,5 m de altura. Toda rodeada. As crianças deviam ter mais facilidade a ser estimulada aí na lousa, a escrever, né? A brincar com a lousa. Esse é um ponto. Então, se você é educador em escola infantil, em creches, você é dono de escola infantil, que tal uma proposta aí para você agora? Melhorar esse estímulo, porque é um estímulo para as criancinhas começarem a usar a lousa. As crianças não gostam de imitar o professor, não gostam de pegar o giz lá, rabiscar, ou pincel, ou qualquer equipamento que eles tenham para brincar, porque não estimular elas a ir logo pequenos na lousa, fazer os seus desenhos, escrever, rabiscar, imitar o professor. Isso seria um ótimo estímulo. Outra coisa que eu notei, se você for pai, mãe, professor de educação infantil, você vai ver que a maioria das escolas ainda hoje, muitas escolas já mudaram isso, mas a maioria ainda, o abecedário, ou seja, as letras estão penduradas na parede, quase no teto lá, bem distante dos alunos. E eu tive refletindo sobre,
quando os meus filhos estavam nesse período na escola. No final de ano eu recebi um calhamaço de desenhos de pintura. Então parecia que existe um treinamento para ficar pintando desenho, e ursinho, e florzinha, e animaizinhos. É pintura que não acaba mais. Mas eu fiquei olhando aqueles desenhos, eu estava revendo, eu fiquei só muito desenho, muito desenho. Eu falei, engraçado, por que eles desenham tanto nessa fase? E por que não tem aí palavras, estímulo a escrever palavras, estímulo a leitura, pequenos textos, pequenas frases? Por que não tem? Não tem, falta esse estímulo e é por isso que as crianças estão sendo alfabetizadas tardiamente. Esta é uma verdade. Veja, eu vou gravar outros vídeos falando de outras coisas que eu observei e tenho estudado o assunto. Mas esse da lousa já chama atenção logo de cara. O das letras no teto chama atenção logo de cara. Não é? E letras, né? Bom, aí vamos lá. Não ensinam-se o conceito primeiro de uma palavra, depois a palavra e depois as letras. Ensina primeiro as letras, né? Aí não vou entrar agora em técnicas de alfabetização agora, mas só o estímulo natural, as crianças brincar com palavras. Por exemplo, palavrinhas. Eu não encontrei na escola da minha filha nem do meu filho palavrinhas, palavras de madeira, palavras de papel, palavras de isopor, palavras com, sabe, escritas com aquelas, como é que é, EVA, palavras, um conjunto de umas 200, 300 palavras que as crianças pudessem brincar, né? Brincar de fazer frases, brincar com as palavras. Falta este equipamento, esta tecnologia para as crianças de 3, 4, 5 anos. Desenho tem de sobra. É um treinamento para ser pintor. Né? Mas eles não vão ser pintores, essa é a verdade. E falta estímulo de palavras. Então, mais uma dica aí para você que lida com a alfabetização. Que tal mandar fazer, confeccionar palavras, simples palavras do dia a dia? Papai, mamãe, bom dia, professora, lindo, maravilhoso, palavras bonitas. Palavras, um conjunto grande de palavras do dia a dia da criança, da cultura da criança. Ninguém vai colocar palavras que não sejam da cultura da criança e deixar essas crianças brincar. Basta estimular. Você já imaginou um professor todos os dias tendo um momento lá de 20 minutos ou meia horinha de brincar com palavras? Vamos brincar de palavras, vamos brincar de ler, vamos brincar de montar palavras. Não é para ficar 4 horas mascarando a criança, não é para ficar o dia inteiro mascarando a criança. Não, basta uma sessão de 15 minutos, 20 minutos ou meia hora brincar com as palavras. Tem a brincadeira no parquinho, tem a brincadeira, né, lá no pátio da escola, tem a hora do cafezinho, tem a hora do cochilo, tem a hora do lanche, tem a hora das brincadeiras, tem a hora da socialização e tem a hora de brincar com palavras. Tem a hora da leitura, em que o professor vai fazer uma leitura na frente, né, das crianças. Outra coisa que eu vi pouco, né? Um professor pegar um livro e contar uma história, as historinhas clássicas mesmo, né? Interpretando como um grande ator, para deixar as crianças encantadas e elas perceberem que ali, naquele livro, tem uma coisa mágica. Então, isso eu vi pouco. Os livros estão lá, tem um monte de livro lá, mas estão abandonados lá. Eles querem que as crianças levem para casa, para o pai ler. Ora, a maioria dos pais não vai ler. Claro que o pai mais educado vai ler para a criança, as crianças vão se desenvolver mais rápido. Mas principalmente nas grandes periferias, que os pais trabalham o dia inteiro, os pais não vão ler. Mas poucas escolinhas eu vi a sessão de leitura, de encantamento do professor pegando o livro e abrindo e contando uma história linda e maravilhosa. Bastam alguns desses estímulos para as crianças serem alfabetizadas aos 3, 4 anos de idade. Depois eu vou falar das operações matemáticas, também aprender as principais operações matemáticas. E todas, meu sonho que isso vai acontecer, chegarem no primeiro ano do ensino fundamental, todas sabendo ler, escrever e as operações básicas, para que no ensino fundamental já comece a pegar essas crianças e, sabe, desenvolver um ensino de qualidade. Bom, eu tenho visto coisas assustadoras, né? Algumas assustadoras, acho que não na maioria,
Os donos de escola devem cuidar disso, mas uma das coisas piores que pode acontecer é um professor de educação infantil ter uma proposta política. Eu vi em alguns vídeos, sabe, brincar ou querer, digamos, implementar uma ideologia para as crianças nesta idade. Esta é a idade de brincar, de aprender brincando e não passar ideologias políticas. Se você está numa escola, tome cuidado com isso. Se está numa escola particular, numa escola pública, tome muito cuidado com isso. Você que é coordenador, fique de olho nisso, porque isso será terrível. As universidades, né, os adultos lá estão tomados de um pensamento esquerdista, de um pensamento atrasado, mofado, e tem deixado os nossos universitários, principalmente no setor de humanas, lesados mentalmente. Né? Essa é uma verdade. Agora, isso não pode acontecer no ensino infantil. As crianças têm que chegar mais preparadas, mais estimuladas. Falarei mais disso em outros vídeos. Mas aqui é este ponto. Estimular crianças com palavras, com letras, descer a lousa do teto, ou seja, daquela parede enorme, colocar para as crianças brincar, né? Brincar com palavras, ter leituras diárias, no mínimo umas 3 vezes por semana, com encantamento. Esse professor deve ser orientado, deve ser treinado para quando fazer a leitura, interpretar, né? Como, sabe, eram passadas historinhas antigamente, né? No sistema, sabe, oral, era contada para as crianças com grande ênfase dramática, para deixar as crianças, sabe, encantadas pela leitura desde cedo. O cérebro quer aprender, as crianças querem ler, querem aprender, estão prontos para aprender. Está faltando um pouco mais de estímulo. Basta estimular e você vai ver o que vai acontecer. Eu já tenho uma visão para as escolinhas aí de educação infantil em todo esse país daqui a pouco. Com as tecnologias, eu imagino que daqui a pouco vão surgir algumas tecnologias aí, já que as crianças estão muito cedo no celular, nos tablets. Talvez surja aí um joguinho e alguns joguinhos de alfabetização rápida e fácil. Você vai ver a aceleração que isso vai se dar em toda a educação. Enquanto não vem na tecnologia, na prática, vamos fazer esse estímulo acontecer? Letras, palavras, lousa, desce, coloca as crianças para brincar com isso, você vai ver que a sua escolinha, as suas crianças vão dar um show. Um grande abraço, até o próximo vídeo.